A Netflix tem lançado tanta coisa mais ou menos nesses últimos tempos que é até difícil a gente achar algo minimamente divertido para assistir. As Falsificadoras é a melhor escolha de série teen dos últimos meses e você nem se deu conta disso. Então é sobre essa série que a gente vai falar no vídeo de hoje. A Netflix tem coisas legais no catálogo, mas às vezes também tem coisa muito ruim e em meio a essa imensidão de produções, a gente encontrar algo legal acaba se tornando uma verdadeira pérola, o que é o caso dessa série aqui, As Falsificadoras. Essa aqui é uma série teen bastante leve e divertida e eu vou te mostrar nesse vídeo porque que vale a pena assistir ela. Zoe e Becca são duas melhores amigas que de forma despretensiosa começam a vender identidades falsas. As coisas até que começam bem, mas devagar tudo vai meio que desandando por causa de problemas pessoais e também de problemas com as autoridades por causa desse novo empreendimento das meninas. E olha, se você curte esse tipo de série, esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, a gente sempre tá postando aqui sobre séries e filmes teen pra você. Bom, então vamos lá, a série começa mostrando uma cena que é no futuro, onde as duas estão sendo presas. Logo, a gente vai voltar alguns instantes aí, alguns dias no passado pra gente poder ver como foi que essa história toda começou. A história vai ser explicada a partir de duas perspectivas, uma da Zoe e outra da Becca, o que vai tornar essa história bem interessante. Além disso, a série vai usar bastante a quebra da quarta parede, que é quando um personagem fala diretamente com o espectador, e isso é feito até que de forma bem natural aqui nos episódios, né? Não deixando isso se tornar um recurso chato, na verdade acaba se encaixando bem aqui nos momentos em que isso acontece. Outra coisa interessante é que a gente vai ver a ascensão e a queda desse empreendimento das duas amigas, tanto do ponto de vista da Zoe quanto da Becca, que vão ser duas perspectivas bem diferentes. Isso foi um recurso legal usado aqui na série, porque faz a gente lembrar que toda a história tem mais de um lado, além de deixar também a narrativa mais divertida. Esse recurso também vai ajudar na construção do humor da série, justamente pelo fato da perspectiva da Zoe e da Becca serem diferentes, né? Então essa aqui, que é uma série que tende pra comédia, vai render alguns momentos divertidos, eu ri em vários deles, principalmente ali no começo. As personagens são aquelas típicas adolescentes que a gente conhece desse tipo de história. A Zoe é mais tímida, mais introvertida, mais inteligente e também é a garota pobre ali da dupla. Enquanto que a Becca é a menina mais descolada, bastante sofisticada e é a garota rica. Apesar das diferenças, elas têm uma boa química e cada uma delas tem os seus próprios problemas para enfrentar da vida de adolescente. A ideia de começar a falsificar identidades surge quando a Becca perde a identidade dela em uma festa e a Zoe consegue fazer outra para ela. Nesse ponto da história, há controvérsias sobre quem deu o pontapé inicial da ideia para falsificar as identidades. Cada uma delas aponta como a outra sendo a que deu a iniciativa, cada uma com a sua perspectiva. Essa dualidade vai continuar durante a série toda e, como eu falei antes, isso torna a narrativa bem mais divertida, além de fazer a gente entender um pouco melhor também as personagens e as motivações delas. Depois da primeira falsificação, surge então a grande oportunidade das duas entrarem no ramo de vez e elas vão então mergulhar aí nessa nova aventura. Bom, pessoal, então aqui vai começar a zona de spoilers. Se você não quiser pegar nenhum, eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou então no comentário fixado a minutagem para você pular essa parte. Bom, então vamos lá falar sobre o que eu achei dessa história toda aqui de culpa, né? Que já começa com a Zoe ali no primeiro episódio tentando acusar a Becca de ter começado tudo. Logo depois a Becca também vai colocar o ponto de vista dela. Mas vamos lá falar sobre o que eu achei disso. Bom, pra mim as duas têm a mesma responsabilidade aqui, as duas quiseram entrar pra fazer esse negócio e as duas também cometeram erros. Se bem que no caso ali da Sally, eu acho que a Zoe tem um pouquinho mais de culpa porque foi ela que indicou a menina, ela também que ficou passando pano ali para as coisas erradas que ela fez. Então nesse sentido eu dou um pouquinho mais de razão pra Becca, mas de forma geral as duas têm culpa no cartório, as duas tiveram as ideias e as duas trabalharam juntas nisso. Além disso, eu gostei do episódio em que a série deu um foco maior no Trust e no pano de fundo ali da história dele. Eu acho que isso deu um contexto e uma profundidade maior pro personagem, pra gente poder entender as motivações dele, as decisões dele, quem ele era. E olha, eu não vou negar não que eu fiquei com bastante dó dele, tanto no episódio que foi focado nele, quanto ali no final também. Ele tentou proteger as meninas, mas no final das contas acabou levando as consequências por tudo que aconteceu e ainda ficou ali na mira do revólver. Eu fiquei morta de curiosidade pra saber como os três vão
se livrar aí dessa situação, né? A série deixou um baita gancho para o que pode acontecer numa próxima temporada, pra gente descobrir qual vai ser o destino desses 3 falsificadores. Já em relação à evolução da Zoe e da Becca, eu acho que as duas personagens acabaram fazendo um caminho inverso. A Zoe acabou ficando mais insensível, uma pessoa com sede de poder, enquanto que a Becca parece ter amadurecido um pouco mais em relação aos relacionamentos dela, né? Tanto na família quanto também em relação à amizade, a Zoe. Então me parece que as duas personagens acabaram tendo um caminho aqui, de certa forma, invertido. E olha, apesar da série usar recursos narrativos que não são necessariamente originais, ainda assim ela consegue usar bem essa ideia dos pontos de vista, da quebra de quarta parede e da própria evolução dos personagens também. Além disso, eu acho que a série consegue construir bem esse caminho entre a cena que a gente vê bem ali no comecinho do primeiro episódio e o que vai acontecendo ali depois até as meninas chegarem àquele ponto. Eu acho que foi um caminho bem coerente e faz sentido. Os episódios são curtos, bem tranquilos de maratonar e ali no final ainda fica um baita gancho para uma continuação. Porém, é a Netflix, né? Então sempre bate aquele medo da série ser cancelada sem ter uma conclusão, mas eu realmente espero que esse não seja o destino final de As Falsificadoras, que deixou um gancho bem interessante para uma próxima temporada. E como eu disse no início, em meio a tanta coisa ruim, As Falsificadoras pode ser um belo achado por ser uma série leve e que acaba cumprindo bem a proposta dela. Bom, galera, então é isso. Vou deixar aqui no final para você uma indicação de vídeo, caso você queira assistir depois desse, e a gente se vê então num próximo vídeo aqui no canal, e até lá!